uma virtude que nós jornalistas precisamos exercer e ter, e eu confesso que isso não faz parte muito aqui desse programinha, é a humildade. Me cabe aqui, hoje, na condição de condutor desse espaço de debate, um reconhecimento. Porque quando o Internacional implodiu o técnico Mano Menezes, faltando 2 semanas para o enfrentamento contra o poderoso River Plate, embaladíssimo campeão argentino com 4, 5 rodadas de antecedência, talvez eu tenha sido um dos primeiros a erguer o braço para dizer, eles estão loucos. Trazer Eduardo Cudê, implodir Mano Menezes, que conhece o grupo, está ambientado, já sabe os problemas, por exemplo, da preparação física, já sabe quem são os jogadores mais sorumbáticos, aqueles que sentem mais uma adversidade. Pois o Internacional, e aqui eu faço o elogio ao presidente Alessandro Barcelos, acertou. Talvez com o Mano o Inter pudesse até estar jogando mais, mas não era a tendência, pelo que se viu durante toda uma temporada, durante 7 meses. Em 41 dias, Eduardo Cudê colocou o Internacional entre os 4 finalistas da Libertadores da América. Passou pelo River Plate, como eu disse, embaladíssimo. Passou pela altitude, pela montanha, venceu os 2 jogos contra o Bolívar. Menegas, o Bolívar é um timeco. Opa, venceu o Palmeiras? Venceu o Atlético Paranaense? Tem seus problemas técnicos, mas coletivamente é um time bem montado. O Inter venceu os 2 jogos e ontem no Beira-Rio sem nenhum susto, com absoluta naturalidade, soberania e bom futebol. Eduardo Cudê assina esta classificação, mas por trás dele a direção, no caso do presidente Barcelos. A mudança foi justificada, acertada, e foi esta mudança que colocou o Internacional nesta condição de, por enquanto, candidato, não mais do que isso, proponente, candidato a disputar o título da Libertadores da América. Boa tarde a todos vocês, ligados na Band TV no Rio Grande do Sul, Rádio Bandeirantes FM 94.9. É uma satisfação ter você como nosso ouvinte também na Rádio Bandeirantes e no YouTube, aquela live super tradicional, onde tem a nossa enquete Poker. Aliás, preste atenção, hein? A loja Poker inaugura neste sábado na Nilo Peçanha 2481. Nilo 2481, a nova loja da Poker. Vai pro ar a nossa enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades. Enquete Poker. Quem é o principal responsável pela campanha do Inter na Libertadores? Cudê, Ener Valencia, o goleiro Rocher ou a direção colorada? Ribeiro Neto, eu quero te ouvir. Olha só, bom, nós temos muitos assuntos para debater. É claro que a gente vai ter em algum momento que falar do Grêmio, mas nesse momento o foco é do Internacional, que está entre os 4 da América. Mas agora eu preciso passar a palavra para o senhor Tá Acontecendo, Fabiano Baldasso. Tá acontecendo. Muito. Gurizada, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pode até ser que o Inter não venha conquistar o título da Libertadores da América. Mas eu tenho convicção em dizer pra vocês que o Inter está pronto para conquistar esse título da Libertadores da América. E eu passo aqui pra vocês alguns pontos importantes da reflexão, e é racional, não é clubista, tá? Do porquê o Internacional é um dos grandes candidatos a esse título. Em primeiro lugar, e talvez seja a coisa mais importante, ao contrário dos outros times que estão lá, e não sei se vocês se deram conta disso. Tu pega o Palmeiras, grande time de futebol, né? Mas até está em decadência em relação aos últimos 2 anos. Está jogando menos, perdeu agora o Dudu por um tempo, né? Não tem para onde crescer. Tu pega o Fluminense, belo time, provável adversário do Inter. Joga bonito, treinador que faz um jogo jogado e tal, mas já atingiu o seu teto. Já se sabe onde ele pode ir e ele já foi. Ele é bom, mas é ali que ele vai. O Inter está em crescimento. O Internacional não atingiu o seu teto, o Inter está em evolução. O treinador que assumiu o Inter assumiu a 11 dias de distância do jogo contra o River Plate. O Inter a cada jogo apresenta evoluções técnicas, táticas, psicológicas, físicas. O Inter está crescendo. O único que tem campo para crescer ainda entre todos que restaram na Libertadores é o Internacional, mas é mais do que isso. O Inter está jogando um futebol qualificado, agregado à competitividade. Eu chamei esse time de bunda mole faz um mês. Faz um mês que eu chamei esse time de bunda mole. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aconteceu o Cudê, aconteceu o Rocher, aconteceu o Arangues, aconteceu o Valência. Mais uma. Dizem que o time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora.
Me dá a taça agora. Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valencia. O Inter, neste momento, agrega tudo que um time campeão precisa agregar. Por isso, com toda a segurança do mundo, eu digo para todos vocês que estão assistindo neste momento: tá acontecendo. JB, eu quero te ouvir. Olha, Meneghetti, o Internacional, para mim, ele tá passando fases, ele tá evoluindo e mostrando força para nós aqui do programa, para sua torcida, porque não vamos... o Meneghetti fez um depoimento lindo, eu fiquei comovido, fiquei tocado, mas não foi só o Meneghetti que se equivocou, um monte de gente se equivocou. E não há nenhum problema, o presidente do Inter se equivocou lá atrás, está acertando agora, há vários torcedores que estavam vaiando no Beira-Rio, hoje estão aplaudindo porque as coisas mudaram e faz parte. E o Inter está dando demonstrações de que de fato está diferente. Começa quando pega um River Plate e vamos lá, não ia passar com o Mano Menezes. O Mano Menezes não fazia um trabalho que indicasse uma mudança radical. E o Inter pega um River Plate e a gente diz assim, tá, beleza, 90 mil lá na Argentina, esquece, não tem como, voltou vivo. Passa nos pênaltis e joga mais. Primeiro mostrou bola contra o River aqui. Depois passa nos pênaltis dizendo, não, o mental, o psicológico está em dia. Vai para altitude e o time vai bem na altitude. Tem preparo físico. Aí vem para cá e todo mundo assim. Pré-jornada era o Ribeiro dizendo, talvez tenha salto alto. Tem que cuidar com o salto alto. Não teve salto alto. Isso, O Inter está dando demonstrações de que vários componentes de um time que vai brigar por títulos ou até que pode ser campeão estão sendo demonstrados. No jogo de ontem, o Gumalo, zagueiro, o Cudê bota e o Baldasso dizia, o Cudê tem crédito com a torcida, ele ganhou mais um crédito ontem. O Gumalo, zagueiro, foi bem. Mas para mim o Johnny foi muito bom. Na verdade o meu ranking seria Ener Valencia, o cara fez 4 gols na noite, 2 valeram, beleza e tal, mas ele foi goleador. Né? Resolveu a parada. Ener Valencia, Wanderson, jogando até mais centralizado. Eu estava do lado do TJ ontem no jogo, eu dizia, olha ele centralizado e tal, e partindo em velocidade. Wanderson e Johnny. Mas tem destaque por Arangues, tem destaque para o Alan Patrick, que está quase como um meio atacante, ele está numa função mais híbrida, ele está super bem. E aí lá atrás o Rocher, a gente nem falou do Rocher, mas ele pegou um pênalti. Então assim, o Inter tem vários destaques positivos. Quem é que é o responsável por muita gente jogando bem? Eduardo Cudê. Daniel Oliveira. Tu sabe a minha posição, eu falei, inclusive, quando não participava aqui do programa para o Baldasso, que a linha de pensamento era a mesma. O Internacional antes não ia a lugar algum, principalmente pelo nível de contratação. E aí não é menosprezar os jogadores, mas a exigência do momento. O Inter buscou jogadores do Atlético, do Atlético Goianiense, quando ele precisava de jogadores com estofo. E foi só isso acontecer que a coisa melhorou. E aí o jogador que estava mais ou menos virou bom. Em cima também do trabalho do treinador, é verdade. Mas o Inter era o exército de um homem só, era só o Alan Patrick. Tanto que o Alan Patrick, quando não jogava, o Inter tinha inúmeras dificuldades para criar. Qual é a grande virtude do Internacional? Em cima do que aconteceu, e essa linha do JB é interessante, porque eu defendi isso ao longo da semana. Ontem, o Inter espantou o último fantasma. O último fantasma. O que vier a acontecer agora é do jogo. Você vai pegar um bom time na semifinal, vai pegar um bom time na decisão. Mas a grande virtude do Internacional, além do fortalecimento no aspecto psicológico, é a postura dentro de campo. O Inter atacou os 90 minutos. O Inter teve o placar, a classificação assegurada, e até com muita gente dizendo que estava se criando festa. Muita gente não, tinha uma pessoa que dizia que o Inter estava criando uma festa, olha, vai se complicar. O Internacional teve postura nos 90 minutos e essa é a grande virtude do time. Ô Ribeiro Neto, eu imagino a tua dificuldade no programa hoje, tá? Não pelo teu laço clubístico, não é isso. Eu imagino a tua dificuldade, porque tu tem dificuldade para elogiar. Tu sabe disso, né? Tu tem essa dificuldade. E eu tenho que te passar a bola agora e tu vem o debate. Bom, em primeiro lugar, as narrativas aqui são construídas, isso é muito moderno, né? Mas isso também é muito antigo, né? Mentiras ditas muitas vezes se tornam a verdade, né? E perigosas às vezes, né? É só quem conhece um pouco de história sabe do que eu estou falando. Então isso aí que vocês construíram aqui, de que eu falei que estava peça aqui, é uma baita de uma mentira, uma intriga, alguma coisa de maus caracteres. Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Jogo que é o que importa. Não, mas isso aqui eu que vou falar. Importa é o Inter. Tá, mas não interessa, eu respeitei. Sentiu. Tu falou 10 minutos, eu não te cortei. O que importa é o Inter. Não, eu estou falando de Internacional. Então assim, ó, para mim o grande trunfo do Inter ontem
foi a sua naturalidade e a sua estratégia. Porque vocês observaram por que o Hugo Malo, que tem baixa estatura, não sofreu, ou o sistema defensivo não sofreu com a bola aérea do Bolívar? Não foi porque o sistema defensivo estava bem posicionado, porque eles têm uma impulsão. Não, é porque o Inter matou a bola na origem. Isso é estratégia, isso é treino. O Internacional ontem não teve tantas finalizações, especialmente no primeiro tempo, como tem sempre, quando propõe jogo, quando joga no Beira-Rio. Por quê? Porque o Internacional não é que tenha sentado no resultado. O Inter administrou com inteligência. Está errado, Ribeiro. Deixa eu só terminar. Mas está errado. O Internacional só foi quando houve espaço. Ele construiu, e eu me lembro de uma posição do Kudê aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí a gente que está no campo tem essa vantagem, observa o todo. Ele estava preocupado e pediu calma para o seu time, que naquele momento estava acelerando um pouco o jogo. E ele disse, não, desacelera, só vai na boa. E foi isso que o Inter fez. Ô, Ribeiro, eu queria discordar de ti amavelmente, tá? Sobre a questão do jogo propriamente dito. E o que mais me encantou foi o que o Daniel falou. É que o Internacional não sentou em cima do regulamento. O Wanderson deu uma entrevista, né, que as redes sociais do Internacional distribuíram no começo da semana, que eu achei muito interessante e se comprovou isso em campo. O Inter não entrou, e o Baldasso falou isso ontem aqui, ou anteontem, que o Inter não entrou sentado no regulamento. O Inter jogou para ganhar, para matar o jogo, para não correr risco. E aí, Ribeiro, o jogo começa, o Internacional faz o gol com o Ener Valencia, linda jogada do Wanderson, com coragem, tomou decisão certa, tomada a decisão do Wanderson foi certa, eu esperava que ele fosse chutar a bola e ele pifou e deu assistência para o Ener Valencia. Aí o jogo fica um pouco violento, o árbitro uruguaio, que é um bom árbitro, o Ojtovic, foi conivente com a violência, a gente tem que falar isso, o lance no mercado é para cartão, a falta no Alan Patrick é para cartão, não sei se para vermelho, ele foi conivente, o jogo ficou tenso, e aí a partir dos 30 minutos o Inter volta ao jogo, Ribeiro. O Inter tem 3 chances em 5, 6 minutos. Uma com o Maurício no lançamento do Arangues, que ele chega a driblar o goleiro, mas não consegue a conclusão. Outra com o próprio Maurício, que chutou fraco dentro da área. E outra com o Ener Valencia, que prensou com o zagueiro e ia marcar o segundo gol. Então o Internacional não sentou em cima do resultado. Aí depois veio aquela pataquada lá do Gás de Pimenta, aí o primeiro tempo foi conturbado no seu final. Então, Baldasso, na minha opinião, um grande elogio ao Inter de Kudê é a estratégia. Ele sabe como jogar no Monumental e sabe que jogar no Monumental é diferente de jogar na altitude e é diferente de jogar no Beira-Rio. O que faz a diferença, embora em qualquer grande ideia que se tenha na vida, os executores fazem ela funcionar, e no caso estes são os jogadores do Internacional, sem a ideia não se tem nada. É por isso que eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, e é a nossa tendência, afinal de contas, somos apaixonados por futebol e as grandes estrelas são os jogadores, né? Nós temos hoje em campo no Internacional jogadores que estão num momento técnico maravilhoso, é o Valencia, o Wanderson, que está se entregando taticamente também, o Rocher, o mercado que cresceu, o Johnny que está jogando muito, todos estes estão estrelando e tendem a nos chamar mais a atenção porque são as estrelas do futebol, mas eles são executores. A ideia, ela vem de uma pessoa só, o grande protagonista da virada de tudo que está acontecendo no Internacional. Alguém que eu não queria de volta no Inter, alguém que eu fui contra quando foi trazido de volta e alguém que sim, quando chegou eu achei que não daria certo. E digo aqui, o grande protagonista de tudo de positivo desta virada do Internacional é Eduardo Kudê, o estrategista Eduardo Kudê. O homem que teve a ideia, o homem que estabeleceu estratégias específicas para cada jogo e conseguiu fazer com que os jogadores se tornassem executores, exímios executores dessas estratégias. Kudê é o nome de tudo que está acontecendo no Inter. JB. Mas, assim, verdade, ponto, nova linha. Eu quero citar da direção. Eu não sou daqueles malas, porque agora em rede social sempre vai ter os caras malas. Eu sou mala, mas não esse tipo de mala. Ah, tá. Não, tá? É uma outra espécie. Exatamente. Né? Aqueles malas que ficam assim, porque se criou, por exemplo, em torcedor de rede social, que era o seguinte, o Mano versus o presidente Alessandro Barcelos. Como se fosse a turma que defende o Mano e a turma que defende o presidente. Não, foi o presidente que contratou o Mano, foi o presidente que renovou com o Mano, foi o presidente que segurou o Mano quando todo o conselho dele queria a demissão e foi o presidente que quando o Corinthians veio aqui querendo o Mano, ele não só não liberou, como deu aumento salarial para o Mano Menezes. Então assim, é ele.
É ele que assina a contratação do Baralhas e é ele que assina a contratação do Jean Dias. Só que aí vem a questão, a direção erra e acerta como todo mundo. E a direção, Baldasso, ela acertou, porque o futebol se faz também com jogadores. Eu acho improvável que o Kudê estivesse tendo esse rendimento, por exemplo, com o Baralhas. Eu acho improvável que o Kudê estivesse tendo esse rendimento, por exemplo, com o respeito máximo ao profissional, um cara do bem e tal, mas com o Jean Dias, ou com o próprio Luiz Adriano, que centroavante. Se fosse ontem o Luiz Adriano, pela fase que ele está, eu não imagino que ele faria os gols que o Ener Valencia fez, pela fase que ele está. Então, assim, é jogador. E aí o presidente vai lá e diz assim, não, eu não vou só trocar o técnico, eu vou contratar o Rocher. Ele começou a negociação quando o Inter jogou lá no Uruguai, que ele foi na reunião da Conmebol e encontrou o cara, o diretor do Uruguai, e perguntou para ele se tinha chance, o cara sinalizou positivamente, ele já, naquele final de semana, naquele meio de semana, começou a negociação. Bruno Henrique. O Arangues já tinha assinado um pré-contrato, o Inter fez um esforço danado para ele vir antes, pagou o salário dele por quase 3 meses para ele se recuperar aqui no Beira-Rio, para ter uma adaptação, e o plano deu certo. O Inter traz um Ener Valencia, que é um cara que fez todo um trabalho para conseguir pagar 1,5 milhão de salário para ele, para ter um parceiro, que é uma parceira que paga um percentual do salário do jogador. Então, assim, o Inter erra e acerta como todo mundo, mas os recentes acertos de, primeiro, a direção, contratar um bom técnico e grandes jogadores, está dando resultado, porque é esse trio aí que está levando o Inter para a final. O resultado é fantástico, né? Por isso que eu digo que não se exclui o resultado do futebol. O que se viu foi uma sucessão de erros. O Internacional foi para o ano da Libertadores da América. E o Internacional, até também entendo que teve a situação do Arangues, do Valência, mas o Inter se preparou durante a competição. O Inter não se preparou no início da temporada. E o resultado faz com que hoje isso seja desconsiderado. Por quê? Porque pode dar certo. O Inter pode ser campeão mesmo tendo se preparado de uma forma que eu considerei equivocada no início da temporada. Mas é que teve a sucessão de erros e a sucessão de acertos depois. Não, tudo bem. É que tem os dois lados da moeda. Senão parece que só teve acerto dentro do Internacional. Mas eu acabei de falar aqui, foi o presidente que... E não foi isso que se viu. E talvez até o cenário político dentro do Internacional Daniel, tenha contribuído para isso. Quando o Inter errou no primeiro semestre, a direção foi reiteradas vezes criticada aqui nesse espaço. E agora está dando certo assim que elogiar. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Não, mas eu quero fazer essa consideração mesmo nesse momento. Bom, olha só, vamos colocar o protagonista, pelo menos, né, um dos protagonistas desta classificação do Internacional, o técnico Eduardo Kudê, e ele vem com o Lucas Dias, na Central Band de Esporte. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, a todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E o técnico colorado voltou a falar, Menegas, sobre a ilusão, sobre estar ilusionado. E ainda mais, vai demorar um tempinho para cair essa ficha. O torcedor, acho que está iludido, sobre todo, aparte por estar en una instancia que ainda no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de dónde estamos, ¿no? Porque acontece todo muy rápido y quizá el torcedor de afuera sí percibe eso, pero bueno, continuar trabajando, siempre acho que podemos mejorar y estamos por un camino bueno donde juntos trabajamos semana toda y soy un agradecido a los jugadores que trabajan de la mejor manera. Y está una semifinal, lo que falé anteriormente, ainda no nos damos cuenta que estamos dentro de los mejores 4 de América y bueno, seguramente nos vamos a dar conta em uns dias. Meu caro João Batista Filho, a gente viu a manifestação do Kudê dizendo que o torcedor não sabe ainda o tamanho do que está acontecendo, está entre os 4. Tu estavas no Beira-Rio ontem, o torcedor já percebeu a grandeza disso ou não? Eu tenho convicção que o torcedor ele ainda está um pouco anestesiado e ele está assimilando tudo que está acontecendo. Porque, de fato, eu entendo quando o Daniel faz essa manifestação e lembrando para as coisas negativas que aconteceram, porque elas são muito recentes. A gente vem de um Inter que estava aí cambaleando no Campeonato Brasileiro, de um Inter que cai na Copa do Brasil, que cai... E, cara, em 40 dias, tudo mudou, América. Claro. JB, Claro. Tem um meme que tá rolando na internet aqui de um recorte do programa aqui, quando chegou o Kudê, Paulinho até pode achar Maravilhoso, isso. maravilhoso. Maravilhoso.
Em Eu que não vi, eu não estava aqui quando o Cudê chegou, eu estava em férias. Em que não eu vi. disse aqui que se o Cudê desse certo, o Inter seria campeão da América. E o JB falou, Baldasso, tu realmente acha que o Inter tem chance de ser campeão da América? Nós podíamos buscar Vocês não isso. viu Temos que isso? colocar. Não, mas eu não condeno o JB, porque olha, realmente, não. gente, o que acontecia aqui há 30, 40 dias é um negócio inacreditável. Nós tínhamos um ano perdido. Nós tínhamos uma sobrevida em Libertadores da América que, convenhamos, nem o Colorado mais otimista, pela coisa como estava acontecendo, imaginava que pudesse ter algo positivo. E tem. E não é só positivo, não é só o avançar, é real chance de título. E aí a gente precisa estabelecer realmente os méritos. Porque o presidente Alessandro Barcelos, que sim, cometeu muitos erros desde que assumiu o Internacional. A gestão do Alessandro Barcelos é uma coleção de equívocos e de vexames para a torcida do Internacional. E quando ele faz esses movimentos, talvez por ter perdido com nós torcedores a credibilidade em relação às ações e às decisões, ninguém mais acreditava em nada. Quando ele traz o Arangues, nós sempre está bichado. Quando ele traz o Cudê, é um erro. Tudo nós achávamos que ia dar errado com o Alessandro Barcelos. E de repente tudo começou a dar certo. E aí a gente tem que dar o mérito a ele. E mérito especialmente ao Cudê, que chega e está fazendo, convenhamos, um milagre. Mas aí, por justiça, eu respeito quem quiser trabalhar, mas eu vou começar de outra maneira e cada Depois um tu dá uma toca da sua... debreadinha, tá? Porque o programa tá meio donos do JB hoje, né? Só dá aquela debreada depois, assim. Não, Ribeiro, mas por exemplo, só falou uma vez no que programa. isso, o JB Tá, deixa assim, nunca, tá, nunca Vai lá, era. JB. Deixa- Só dá uma deixa- olhadinha, deixa- assim. deixa- Sabe a luzinha no painel quando acende, assim? Opa, tem que parar pra ver o óleo e tal. Vai lá, JB. Não, eu só acho que a gente tá fazendo muita vírgula para a direção e acho que é justo a gente começar a parar de falar, não, porque a direção fez muito erro, também vírgula, acho, mas agora tá concordo contigo, acertando. JB. Não, mas ó, é que errou demais, mas ó, agora acertou. Me pareceu uma crítica pra ti, viu, Daniel? E eu reforço, sublinho e destaco a manifestação do JB. Perfeito, respeito a opinião de vocês, mas vou continuar com essa minha posição. Ribeiro Neto, vem. Pois então, eu tenho uma outra ideia. Isso pode ser até injusto, e provavelmente é. A direção que está sendo elogiada agora com justiça pelas contratações que fez e, evidentemente, pelo resultado das mesmas dentro de campo, ela vai ser avaliada lá no final do ano. E Ah, não, aí tu Ribeiro, pode, não, mas só aí é mas só um aí isso é uma pouquinho. injustiça, Ribeiro. Mas eu estou falando, mas uma eu estou. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Provavelmente é uma injustiça. Então não te abraça. Mas eu não estou me abraçando, eu estou Ribeiro, colocando para debate. Ribeiro, Mas só um pouquinho. eu acho que Mas só um pouquinho. Vocês estão debatendo e querem concordinos Eu aqui. acho, Então Ribeiro, não precisa eu debate. acho- Cada um grava um vídeo, eu faz acho- um vídeo e acabou. eu acho- Eu tô divergindo de ti. Eu acho Como que eu que não, concordo. mas pareceu estar. Eu tô divergindo. Mas tu Ribeiro, não deixou falar, como é que Ribeiro, tu tá divergindo? eu acho que eu concordo contigo. Talvez eu não tenha entendido. Então vai, Ribeiro. Vai, a palavra o que é tua, eu quis Ribeiro, dizer. vai. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: se o presidente Alessandro Barcelos ganhar uma Libertadores da América, nós temos que entender o seguinte: o Internacional não é um banco, o Internacional não é um setor de contabilidade, o Internacional não é um clube de piscinas, o Internacional é um clube de futebol, em que todos que estão envolvidos só querem uma coisa: taça. Ponto final. Se o Alessandro Barcelos levantar uma taça de Libertadores da América, Consagrado. mandou embora o Abel, trouxe o Miguel Ángel, errou, trouxe o Medina, vira tudo pó, velho. Se ele me der uma Libertadores da América, virou tudo pó. Eu divirjo parcialmente de ti, mas eu quero Só que tem o concluir seguinte, a tua tese, Ribeiro, pra me divergir de ti. por exemplo, se ele não ganhar, tá? E é finalista, É. perdeu lá Ribeiro nos tem razão. pênaltis. Aí não ganhou. Aí não ganhou. Não, Porque não, mas- aí, não, e sabe não, por que não. que é Merece assim? elogio. Não, e sabe por que que não é? Colocar o Inter Eu na vou te final pro- da Libertadores da eu América vou te- é uma posição elogiável. Eu vou te provar que não é. Não é sim. Porque o Internacional nos últimos anos foi vice da Copa do Brasil e aí? duas vezes E aí? vice-campeão Tá brasileiro bem. e ninguém E elogiou. há um reconhecimento E ninguém ao Marcelo elogiou. Medeiros por isso. Só Não, que tem um há um detalhe, reconhecimento, não, cara. tem Só que que ganhar. detalhe, aí entra Vamos o lado que tapar eu o sol com a também, peneira. eu também vejo mérito na direção. Eu não estou só criticando, eu também Ora, vejo mérito ufa. na direção. Não, é que eu, né, enfim, a gente tem que reconhecer que, diferente dos outros anos, agora o Internacional montou time para ganhar. Porque no Campeonato Brasileiro do ano passado, ninguém conseguiu explicar como é que o Inter chegou em segundo lugar. Hoje não. Hoje o Inter agregou qualidade no time e ele não está na Libertadores da América por acaso. Ele não foi para a semifinal por acaso e ele não está criando uma expectativa de ganhar a Libertadores da América por acaso. Então, aí, nesse aspecto eu concordo talvez contigo. Não necessariamente ganhar a Libertadores da América, se vier a perder, por exemplo, até na semifinal, não faz dessa gestão o trabalho ruim
que aconteceu, por exemplo, em outros anos, como no ano passado. Presidente de Grêmio e de Internacional que ganha uma Libertadores da América escreve o seu nome entre os maiores presidentes do clube. Isso é fato. Ganhou uma Libertadores da América, como presidente, vai escrever o seu nome como um dos maiores presidentes do clube. Alguns fizeram isso, tiveram a consequência depois de rebaixamento, acontece, é do jogo, a banca paga, a banca recebe. Se o presidente Barcelos fizer isso, ele vai escrever o seu nome entre os maiores presidentes da história do clube. Agora, Ribeiro, eu vou discordar de ti assim, ó, frontalmente. Tá bem. A gente não pode julgar uma gestão tão somente pela conquista do título. Tão somente. A conquista do título, ela é peremptória, ela é definitiva. Ganhou o título do Campeonato Brasileiro, ganhou o título da Libertadores da América, ganhou o título mundial, palmas, e aí eu tô com o baldaço. Agora, não ganhou o título, não quer dizer que está tudo errado. Se o presidente Barcelos, por exemplo, tivesse feito torneios com maior competência, vencido um ou outro campeonato gaúcho, se tivesse isso e não ganhasse a Libertadores da América, isso tem que ser avaliado. Chegar numa semifinal de Libertadores da América é sim elogiável e respeitável, Ribeiro. Tu deste a resposta, eu nem precisava falar. Porque tu falou assim, se o presidente Barcelos Mas eu tivesse não vou avaliar o vencido- presidente só pelo título, Ribeiro, ou não? Claro, nem deve. Não vou jogar deve. no lixo uma semifinal ou uma final de Libertadores. Só qual é o problema? Aí Não é o presidente Barcelos que está sendo avaliado nesse tema. Não, nós estamos falando aqui da gestão do presidente Mas Barcelos. eu vou te tentar humildemente te provar que não é o presidente e não é nem a gestão. É o Inter. Não, tá bem. O Internacional. Tá bem. Sabe por que o Inter pra foi todo mundo. vice da Copa do Brasil e 2 vezes vice-campeão brasileiro e permaneceu em crise? Porque é o Inter. Se fosse o Fortaleza, com todo respeito aos torcedores do Fortaleza. Não, mas é que é melhor, Elogiável, elogiável. O Ribeirinho, Inter tem que ganhar. É que Desculpa. é melhor ser vice-campeão da Copa do Brasil do que perder pro Vitória. É melhor ser vice-campeão não, brasileiro não, do que 12º. Aí é que tá, aí tu Ribeiro. tá baixando a régua do Inter. Não tô baixando a régua do Inter. régua do Inter. Não tô baixando a O que régua do Inter. aconteceu Não. com o Vitória, Globo e tal, não é o Internacional. Mas foi, né? Não, mas foi o Internacional E que é fez por isso, isso que né? deu a crise que deu. Mas foi o Internacional, né? E tem que dar crise mesmo. E a crise foi proporcional. Então ser vice-campeão brasileiro não é ruim. O melhor é ganhar, mas não é ruim. Mas ser foi. vice-campeão da Copa do Brasil é muito melhor do que cair fora pro Vitória e pro Gente Globo. do céu, vocês não têm memória. O Inter, vou repetir, o Inter foi vice da Copa do Brasil em 2019, depois 2 vezes vice-campeão brasileiro e não saiu da crise. E sabe por quê? Porque o Inter tem que ser campeão. Sabe por que o Inter tem que ser campeão? Porque o Inter é grande. Bom, olha Pera aí só, um pouquinho. Tem esse meme aí do Baldassi, do JB, Paulinho? Eu não vi ainda, eu tava de férias, eu quero ver. Vamos rodar isso aí. Olha lá, cara. Opa. Ele estava defensor do Chacho. Acho que não é esse aí. Saber, se o Cudê der certo, o Inter é campeão da Libertadores da América. Olha pra mim. Tu achas que tu vai ganhar a Libertadores? Acho. Fala olhando no meu olho. Se o Cudê der a Liga, o Inter ganha a Libertadores da América. Não, esse eu tava, esse já foi depois do River Plate, foi depois... Quando é que foi? Que data foi isso aí? Porque tem um meme ali de Inter 2... Ou é antigo? Eu me lembro eles quando- editaram, eles E editaram. agora, quando Eles voltou o Cudê editaram. agora. A internet, eu sei, tu é mais old. Mas a internet, desculpa sair do meu Você castigo é do aqui. Orkut, né? Tiraram, né? Desculpa sair do meu... Desculpa, eu vou sair do meu castigo aqui temporariamente, porque eu sou o mais jovem do programa, então tenho lugar de fala. Você é mais aqui. intrépido, né? Então, assim, a gente edita as coisas na internet, bota ali do Bolívar e tal, é pra exemplificar. E eu vou falar, eu falei assim, para, Baldasso, eu achei que era uma loucura tua. Não é mais tão loucura assim. Homens de pouca fé. Não, nem tu acreditava. Tem mais uma de Cudê aí, né, Lucas? Vamos colocar mais uma do técnico do Internacional, por favor? Pois é, Meneghetti, porque o Cudê acabou em determinado momento da entrevista até dando uma alfinetada na imprensa, falando que o torcedor tinha que deixar de comprar M, se referindo que o torcedor tinha que deixar de consumir algumas coisas dentro da imprensa. E até para contextualizar, foi num questionamento que eu fui fazer para o técnico do Internacional e que eu fui perguntar sobre jogo, fui perguntar sobre a entrada do Hugo Malo, se ele imaginava com a lesão do Vitão, porque o Inter havia divulgado que ele ficaria parado por 1 mês, ele tinha uma ideia de a longo prazo utilizar mais vezes o Hugo Malo como zagueiro. E foi dessa forma que o Cudê respondeu. Sabe que precisamos? Te voy a falar que a veces fala o que percibe o ambiente positivo do torcedor. Eu sempre falei, eu estou acostumbrado a Rosario Central, a Racing, a Inter, que sempre estamos esperando a tragedia, ¿entiendes? Sempre estamos esperando, entonces eso tiene que trocar. Tem que trocar. O torcedor do Inter, estou falando, está cansado de comprar merda, ¿entiendes? Entonces,
o torcedor de Inter agora tem que comprar boa notícia. Se não fale, se não escute. Eu não escuto nada. Eu não escuto nada. Temos já de comprar merda e comprar boa notícia e notícia positiva. E isso que eu vou tentar vender, entende? Se sou um vendedor, vou tentar vender isso. Bom, eu entendo a manifestação de desabafo do Eduardo Cudê, depois de uma classificação como essa, colocando o Inter entre os 4, com curto espaço de tempo, ele merece todos os elogios. Mas eu não embarco integralmente. Porque essa história de dizer assim, não ouve, não vê, não lê e tal, isso não é o Cudê que vai definir. Ele não tem esse poder de ser um censor. E aí o Cudê ele tem que entender que ele é técnico de futebol. E quem está do outro lado, com todos os erros e acertos, está fazendo a cobertura e análise de futebol. São os jornalistas. Quem vai definir isso é o público. Não é o Cudê que vai induzir se as pessoas vão ver ou vão ouvir. Sabe por quê? Porque o mesmo torcedor que hoje está abraçado no Cudê é o torcedor que espera que a imprensa, quando o time estiver numa parte de baixo, ameaçada por rebaixamento, quando tomar uma paulada do Globo, quando perder para o Vitória dentro do Beira-Rio, quer que a imprensa vá lá para colocar o dedo na cara dos jogadores, do técnico, do dirigente. Então, não cola muito esse discurso de tentar manipular, não ouçam, não leiam. Mas eu pondero que eu entendo o desabafo do técnico do Inter. Diga, Baldassi. Primeira coisa, ele foi preparado para falar sobre isso. Tanto que a pergunta é sobre a recuperação do Vitão e ele fala sobre isso. Ele queria encontrar uma pergunta para falar sobre isso. Segundo ponto, o endereço era bem definido. Ipiranga com Érico Veríssimo sobre uma manchete que foi colocada depois de o Inter empatar com o Flamengo. E aí o Cudê tem razão em ficar bravo com essa manchete, porque o Inter tinha empatado com o Flamengo, foi um bom resultado, surpreendente resultado, e a manchete era: Inter alcança sua pior sequência dos últimos anos no Campeonato Brasileiro. É essa a questão? É essa a questão. Mas não é pro Pedro Ernesto? Não sei se é para ele, mas é pro pessoal de lá. Teve uma indignação, porque depois do jogo na altitude, isso, é pro pessoal de lá. O Inter venceu por 1-0, o Pedro Ernesto entrou na madrugada e começou a falar sobre o Inter estar perto do rebaixamento. Exatamente. Que é o que o Sistema Azul está fazendo, né? Esse programa às vezes é um pouco o Sistema Azul também. Então, o que acontece... Mas tem uma terceira coisa importante e eu estou alinhado com o Meneghetti. Porque em determinado momento o Cudê, que estava bem, se perde. Porque ele coloca o seguinte: quando for bom para o Inter, ouça. Quando não for bom, desligue. Eu faço isso, eu não ouço nada. Não, porque... Quando é bom a gente elogia e quando está ruim a gente não vai fingir que não está nada acontecendo, senão seria a assessoria de imprensa do clube. Quando está ruim tem que ser criticado, tem que ouvir a crítica, tem que entender por que está mal. Então é isso. Esse argumento do Baldassi até concordo, tá? Talvez ele tenha reclamado de uma forma equivocada. Agora ele tem razão e aconteceu. Foi direcionado. Foi a manchete e foi o comentário do Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha, com o Internacional classificado na Libertadores da América. O JB até falou sobre isso, né? Chegou a dar o Donos da Bola na época, o dono da bola na Rádio Bandeirantes, sobre o fato de poder emitir a sua opinião. Pô, cada um pode dar a sua opinião, mas o Inter tinha vencido o Bolívar num jogo histórico e estava se falando em rebaixamento. E é óbvio que isso vai incomodar o treinador, ele tem todo o direito de se sentir incomodado. E acho justo que ele critique a imprensa por um simples motivo. Eu não entro nessas, eu não fico de mimimi, por quê? Porque aqui a gente critica todo dia. Na rádio se critica todo dia. Ele tem, quando muito, uma vez na semana para se defender. Então eu não vejo nenhum problema, tanto do Renato quanto dele, criticar a imprensa. Ribeiro. Eu não vejo nada demais. Eu acho que o jornalista ele tem uma opinião, ele pode elogiar e criticar. Ele é livre. Não é o time certo, isso aí é uma consequência natural. Né? Agora, dizer... eu particularmente acho o seguinte, tá? O comprar M é quem também vende M. Então, fazendo uma figura, eu quero dizer ao Cudê, que bom que o torcedor colorado pode estar comprando coisa boa, porque o time está vendendo coisa boa. Porque quando ele comprou M, também é porque o time vendeu coisa ruim. É só isso que eu quero dizer. Exatamente. Não, a primeira questão é, o Cudê tem todo o direito de falar, eu acho que quem nós falamos, a gente tem que saber ouvir. A imprensa tem que ser criticada, tem que ser avaliada, nós acertamos e erramos. Ponto, nova linha. A segunda frase, o Pedro Ernesto, o Baldassi e tal, tem total direito de falar e ele vai ser avaliado como todo mundo é. O Cudê fala, a gente avalia, a gente fala, eles têm direito de avaliar, tudo certo, beleza? Só que agora vamos para o mais importante, que seria o conteúdo dele. O conteúdo dele é: parem de consumir muita merda. Na verdade, eu sempre falo para as pessoas: vocês estão fazendo crise. A gente não faz crise, a gente repercute a crise. Sabe quem é que deu a merda para o torcedor comer?
o Inter caindo pro Caxias nos pênaltis. Sabe quem é que deu a merda pro torcedor comer? O Inter caindo pro América, o Inter caindo pro Melgar, o Inter caindo pro Olímpia, o Inter caindo pro Vitória, o Inter caindo pro Globo. Quando davam merda pro torcedor, ele só tinha a merda para consumir. Quando nós recebemos River Plate, quando nós recebemos Bolívar, quando nós recebemos semifinal de Libertadores para falar, a gente vai repercutir caviar pro torcedor comer. Aliás, caviar é ruim. Costela, assado de tiro, assado na lenha, que é Quero melhor. mandar um abraço para todas as pessoas que estão almoçando nesse momento. Um bom almoço para todo mundo aí. Lá na Expo Inter, por exemplo, teve uma grande audiência na casa da Band. Tá todo mundo nos vendo, almoçando. O que mais tem lá é merda de cavalo. Picanha. Bom, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. E eu acho que o jornalismo também se faz assim, é colocando o Cudê pra falar. Né? Ele falou na coletiva ontem, para todas as emissoras, todos os canais, e nós aqui, nós temos esse compromisso. Porque o Cudê se sentiu agredido, não ofendido, mas se sentiu incomodado, desconfortável com as manifestações, e a gente tem que colocar o Cudê para falar, ele tem esse direito. Agora, o que não quer dizer que a gente concorde com tudo que ele fale. A gente abre o espaço para que ele se manifeste. É assim que se faz jornalismo com isenção e independência editorial. Ô Lucas, essa informação é tua ou é do JB? Porque o JB adora este assunto, déficit, só que agora é do Grêmio. Vamos lá. Pois é, Meneghetti, JB é um adepto aí pra gente falar desse déficit financeiro, até porque foi uma informação que veio essa semana, o JB, o Diogo também estavam trabalhando essa questão, porque olha só, tá, Meneghetti, alguns detalhes importantes. O Grêmio apresentou 96 milhões de reais de déficit no primeiro semestre de 2023. A gente tá falando de 12 milhões a mais do que era projetado, então 84 milhões. E aí existe um valor dentro desse déficit que é bem interessante da gente avaliar, tá? Só com rescisões contratuais nesse primeiro semestre, a gente está falando de um gasto de 14 milhões de reais a mais do que estava sendo projetado e que também estão englobados nesses 96 milhões de reais de déficit financeiro do primeiro semestre gremista. Temos uma grande audiência. Lucas, um destaque do Internacional, quem falou ontem, o jogador, eu imaginava que fosse o Ener Valencia. Que partida do Ener Valencia. Que jogador decisivo. Que jogador... Cara, o chute do cara, ele deu nos 2 gols um chute forte, mas no segundo uma chicotada, meia altura. Que jogador. Mas quem falou foi o Alan Patrick, Lucas. Quem falou foi o Alan Patrick, maestro do Internacional, e que mais uma vez deu uma assistência para o Ener Valencia, né, Menegas? Ele fez essa assistência lá na altitude de La Paz no jogo de ida também para o gol do equatoriano e ontem no segundo gol que fechou o caixão da equipe boliviana no estádio Beira-Rio. E o Alan Patrick, aliás, falou novamente sobre a intensidade, porque mais uma vez a gente viu o Alan Patrick 90 minutos em campo. E ele explicou qual é o segredo para isso. Às vezes não parece, mas eu corro, né? Os números pelo menos mostram isso, né? Cara, eu acho que a ideia é muito clara de jogo, né? Quando o Cudê chegou, e acho que conseguimos assimilar isso de forma muito rápida. E, bom, nós como jogadores temos que nos adaptar. E com jogadores de qualidade, com experiência que temos no nosso elenco, acho que conseguimos adaptar rápido ao que o Cudê quer para o time. Não existe vitória, triunfo sem sofrimento, sem trabalho. Ô JB, eu acho que foi tu numa viagem que tu fizesse aqui pela Rádio Bandeirantes que teve a oportunidade de perguntar para o Alan Patrick sobre esse novo posicionamento dele. Lembra disso? É que assim, nos primeiros jogos que ele estava mais adiante, que ele estava mais como um atacante, ele claramente não estava satisfeito. Tanto que ele começa a entrevista em Buenos Aires falando isso, e aí vem a primeira pergunta, ele fala a segunda e tal, e eu na última pergunta eu disse, bom, vou perder a oportunidade de repercutir algo que eu queria com ele. Ele não está mais jogando tão adiantado que nem estava jogando. Então é essa a questão. Eu disse, Alan, parece que tu não está feliz e tal. E aí ele deu uma resposta meio política, só que claramente ele diz, não, a gente já, no primeiro jogo eu joguei por um lado, aí depois eu fiz um ajuste pelo outro, aí depois ele deu 2 passos para trás. Ele não é aquele meia, na minha ótica de ver futebol, cadenciador, camisa 10 que a gente acostumou, ele está sendo mais um meia atacante, tá? Que chega, mas ele é mais atacante quando o Inter está sem a bola para pressionar e é mais meia quando o Inter está com a bola. Desde o jogo contra o River em Porto Alegre, o Alan Patrick está ao lado do Valencia quando o adversário tem a bola para fazer a marcação sob pressão, mas quando o Inter tem a bola, o Alan Patrick está jogando na mesma linha dos meias. Nos primeiros jogos, não. Nos primeiros jogos ele era auxiliar do centroavante. Aí estava errado, mas depois mudou.
Daniel. Quero mandar um abraço rapidamente. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa, tá, Meneghetti? Falando sobre a transmissão de Presidente ontem. Barcelos mandou uma mensagem aí. O ouvinte disse que ficou muito emocionado, ele e a família, enfim, com os gols. O Márcio, a Patrícia e o Antônio, pequeno Antônio, que o trio está nos acompanhando, eles são de São Gabriel. Estão acompanhando a gente. É a região onde os argentinos entram para curtir as praias gaúchas e catarinenses. Entram para São Gabriel. Ribeiro, alô, Patrick. Bom, o Patrick é o maestro do Inter, continua sendo, e o melhor de tudo é que ele é um jogador que não é de agora. Ganhou um cara. parceiro na maestria, viu? Chamado Charles. Ganhou um parceiro. Jogando demais e jogando na experiência. Ganhou um bom parceiro, Ribeirinho. Ribeiro, com o ano que está fazendo o Alan Patrick, Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa aqui Coitado, para ele não ti consegue falar, e para né? todo mundo que está assistindo o Ribeiro Neto. Se o Inter ganha a Libertadores da América, com o ano que está fazendo o Alan Patrick, ele entra para a galeria, senta à mesma mesa de D'Alessandro, Jajá, Carpegiani e Rubem Paz na história do Internacional. Alan Patrick vai virar um dos maiores meias da história do Inter se o Inter ganhar a Libertadores. Vamos lá, Ribeiro, por favor, Ribeiro. Não, os primeiros até, D'Alessandro, Rubem Paz, eu até concordo. Não, O o resto próprio não. Dali. Olha que o Dali já ganhou. Vem, Ribeiro. Então, assim, ó, eu quero dizer para vocês que o Alan Patrick, ele evoluiu fisicamente, sabe? Então, eu acho que isso está fazendo diferença também para a sua regularidade, tá? E sobre o Arangues, eu quero dizer que está muito naquilo que o Baldassi falou no início do programa, que o Inter tende a crescer. Vai crescer quando fisicamente o Arangues também estiver melhor. Mas tu tá reconhecendo no Arangues Reconheço. que ele tá jogando Meu Deus do muito, céu, cara. Nossa Senhora. Tá jogando tá muito. bem, E assim, tá ó, o Arangues fez tem feito partidas, o Arangues, em que ele se doa em campo na marcação e na construção. O lançamento que ele deu pro Maurício ontem no primeiro tempo é de uma precisão impressionante. Eu não posso estar enganado, assim, não posso estar achando que o Arangues tá jogando muito. tão Pode, bem assim, pode. sozinho, né? É que tem jogos em que o cara não vai ser o grande protagonista do jogo. Não, ele o Arangues ontem não foi o protagonista. aí é que tá. Foi o Wanderson e o Ener Valencia, mas jogou bem. Aí é que tá, isso é importante. O Arangues, ele não aparece como o melhor jogador, aquele, né, que é o grande nome do jogo, mas isso não diminui o nível de atuação dele. Ele é um jogador além de qualidade, ele é um jogador extremamente inteligente. Ele está jogando na experiência, Meneghetti. Essa experiência que ele agrega ao time é fundamental. Agora, tem um outro aspecto que a gente tem que falar, né? Que me ajudou na KTO.com, né? Obrigado, Sérgio Rocher. Acho que muitos aqui acertaram o placar. Ainda bem que o Rocher pegou aquele pênalti, um pênalti absolutamente circunstancial. Mas esse pênalti que passa batido assim, né? Porque, pô, vai estar 2-0, 40 minutos do segundo tempo, os caras iam fazer o gol. Mas tem um detalhe desse pênalti, olhando assim, né? Olhando para frente, né? Olhando não pelo retrovisor. É que esse é o pênalti, a defesa é que dá confiança pro grupo. Dá confiança pro goleiro, dá confiança pro grupo e daqui a pouco assusta o adversário. Numa cobrança de pênalti, num pênalti durante o jogo, mas esse cara pega pênalti, esse cara bate pênalti. Cara, o Sérgio Rocher, que ontem fez uma partida absolutamente natural, né? Não foi lá muito exigido, uma bola embaixo no segundo tempo, mas aí ele pega o pênalti, cara, e isso, Baldasso, passa uma confiança pro grupo assim, cara, a gente tem goleiro. Não, e outra, ele encaixa o pênalti. Cara, é muito difícil o goleiro defender firme um pênalti. Isso é muito difícil. E assim, é exatamente isso. Ele não apareceu no jogo, ele apareceu só aí para defender o pênalti, encaixar o pênalti. A torcida inteira cantou o nome dele depois da defesa do pênalti. Ele passa o recado pro grupo e dá segurança sim, especialmente pro sistema defensivo que tem goleiro. Ele faz a perninha do adversário que vai cobrar um pênalti contra o Inter ali adiante, tremer um pouquinho mais que tremeria. Então tem muita simbologia. Esse pênalti podia não ter acontecido, não ia mudar nada na história do jogo, mas muda muito pelo fato de ele ter defendido. Hugo Malho, que a gente estava preocupado ontem, JB. Boa partida, né? Agora tu me lembrou do negócio que eu fiquei emburrado. Eu apostei, lembra, aqui ao vivo, 5 pilinha para ganhar 50. Vitória do Inter, gol do Ener Valencia e ambos marcam. Não, tu sabe que eu acertei em cheio, né? Green total, 2-0. Green total. Eu acertei tudo na KTO ontem. Só que aí a hora que o Rocher, eu fiquei full pistola. A hora que saiu o pênalti, eu falei, cara, acertei tudo, Ener Valencia. Ia sair o ambos marcam, o Inter ia ganhar com o gol do Ener Valencia, ia tirar 50 pontos. Eu não botei o placar. O Rocher foi me defender o pênalti, fazer gracinha num jogo que nem precisava. Até isso o Internacional mudou. Fiquei pistola. Eu não botei o placar, mas botei Inter e gol do Ener Valencia. Eu fiquei indignado. Tá lá no meu Instagram, Meneghetti Jornalista, eu acertei 4 apostas na KTO. O sueco
tá desesperado mandando WhatsApp pra mim, eu nem vou atender. Vai parcelar. Tá no meu Insta, Meneghete, tá lá as 4 apostas. Enervalência, placar exato, vitória do Inter, foi barba, cabelo e bigode, o assado do final de semana tá Ele quer te garantido. pagar no cartão de crédito, não? Parcelar. Pagar em 36 vezes. Cara, foi uma festa na KTO. Vai você também pra se divertir com o ponto aqui, ó. Donos TV. 20% de bônus na arrancada no primeiro depósito. Baita jogo hoje, hein? Alô, Lúcia Matos. Hoje não tem série. É Racing e Boca. Não tem o quê? Não tem série hoje pra ver. Série? Não tem Ufa, série. Achei que era série. Não tem série hoje pra ver, entendeu? Não tem série. Hoje é Racing e Boca. Sabe que eu Sabe gosto? que eu vou fazer um Adoro assado futebol hoje, argentino, né? Vou fazer um assado hoje. Boa. Racing e Boca Juniors. Baldaço, o teu palpite na KTO. Vai ser 0-0 e o Boca passa nos pênaltis. Danielzinho. Boca 1-0. Lucas Dias, Central Band do Esporte. 0-0 e Racing nos pênaltis. Baita palpite. Ribeiro. 1-0 Racing. 1-0 Racing. 1-0 Racing. JB. Cara, eu vou botar que o Boca classifica, porque eu gosto dos mais tradicionais, e o Boca, para qualificar, tá pagando 1,95. Então vou nessa aposta aí. O Boca qualifica ou nos pênaltis, ou o Boca ganha 1,95. E tu, Bom. Meneg? Fala, E Baldasso. tu já palpitou pra esse? Não, mas eu vou palpitar agora. Qual é? Racing 1, Boca 1. E nos pênaltis? Eu não sei, cara. Aí eu não sei, cara. Aí eu não sei. Racing 1, Boca 1. É o meu palpite na KTO, KTO.com. Desse jogo vai sair o adversário do Palmeiras. O Palmeiras vai confirmar, tá classificado. Imagina só, Racing e Inter na final da Libertadores. Imagina se dá esse teu placar aí, ô Meneghete, e vai pros pênaltis e o Cavani perde o pênalti pro Boca, o Racing se classifica. Mas o Cavani para errar pênalti em quarta de final de Libertadores da Seria América. mais uma decepção pro Grêmio Aí, na aí é temporada. o seguinte, o Baldasso vai voltar aqui amanhã e vai dizer, tá acontecendo. Lucas, vamos falar de Jeromel. Vamos lá, Meneghete, porque o Grêmio confirmou na manhã da última terça-feira uma lesão no Jeromel. Ele que estava retornando no jogo contra o Cruzeiro, sentiu na reta final da primeira etapa na Arena uma lesão na coxa esquerda, no bíceps femoral. Mesma lesão que o De Arrascaeta e o Luiz Araújo tiveram no jogo contra o Inter lá no Maracanã. Ele vai parar por, no mínimo, 2 semanas. E o detalhe, o Grêmio vai oferecer uma redução salarial considerável e uma renovação de contrato para o Jeromel, mas que quer discutir, pelo menos, essa renovação só no final da temporada. Essa aí é muito boa, Lucas. Sensacional. Não? Havia um chefe de esporte chamado Chico da Lomba do Pinheiro que ele também oferecia oportunidades para as pessoas. Ele oferecia oportunidades. O Grêmio vai oferecer uma redução salarial. Lembra disso aí, Chico da Lomba? Oferecia oportunidades. Olha, tem uma grande cobertura em esteio, futebol de salão, sábado de noite e tal, e assim, e oferecendo oportunidades. Tem aumento? Não, mas tu vai aparecer na tela Então, da TV o Grêmio vai Bandeirantes. oferecer uma redução E pro os Jeromel. termos foram mudando ao longo do tempo. Antes era uma medalha para você, Não, e agora aí, ocupar e espaço. a famosa frase, dinheiro eu não tenho, mas é uma grande oportunidade Isso aí, profissional para ti. o Jeromel vai ocupar espaços, viu, Momento de ocupação Vai de ocupar espaços. Tá, mas ô, Meneghete, peraí. A gente falou pouco do Grêmio hoje no programa. Sim, vamos lá. Eu e o Grêmio, a gente falou pouco no programa, mas assim, não vamos tratar como uma injustiça. O Jeromel hoje tem um salário que é mérito dele de 1.100.000 tem como. por mês Mas que ele ele vai conquistou. aceitar. Mas, cara, nós estamos no mês 8, ele jogou 44 minutos de uma partida e depois lesionou e vai ficar mais 20 dias fora. Então, até o mês 10, ele vai ter jogado uma partida. É óbvio que ele tem que ser sensível. Não, tá certo. Ele não tem culpa de não ter jogado. Não, mas, o Daniel, ninguém tá culpando ele. Ninguém tá culpando ele. Nós só estamos dizendo e eu acho o seguinte, A lesão do eu jogo, tenho certeza. Não, tudo bem. Lesão do jogo, o que vai se fazer? Cara, o Jeromel vai se aposentar no Grêmio, cara. Boa, Jefferson. Intervalo na live do YouTube. O Lucas Dias conversa com todos vocês. Enervalência seguirá no Fenerbahçe. Clube e atleta chegaram ao acordo para a renovação contratual, aguardando a cópia do pré-contrato com o Inter e a multa de 20 milhões de euros. A vinda do Soares machucou muito. Mentir para o torcedor virou obrigação. Uma boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo no intervalo dos Donos da Bola. Somos quantos? Como é que vocês estão? Qual o sentimento? A acusada é livre também, tá? Não vamos também achar que porque tá incomodado... Tá certo, é do jogo. É do jogo, vem aqui incomodar também.
Pode vir, porque somos hoje 22 mil na nossa live. Como é que vocês estão, rapaziada? Abraço pra Capão Novo, Cano é melhor centroavante, Lucas, o JB tá muito feliz, tu sabe. Meneghetti, Lucas, tu viu o que o Cudê gremista não tem dono? Pois é. Pode mandar, pode fazer do Tingatava, do Jalan, pode fazer o que tu quiser hoje, velho. Hoje tá liberada a sacanagem, tá? Porque depois do que o Ener Valencia fez, tá? Depois do que esse rapaz aqui fez ontem, tá liberada a sacanagem. Pô, o cara ontem pegou, tá, vamos legalizar a sacanagem, ô Michele Silva e Bruno Soares? Então vamos fazer sacanagem. E foi o que ele fez ontem, ele simplesmente sacaneou os caras. Quem mandou aqui? Lucas da Sorri Fácil, mandou Samuel Penteado. Verdade. Hoje a gente tá todo mundo sorri fácil. Aqui, ó, o Pedro Oliveira me avisou, tá? Um abraço pra Marcela Chu. É Chu que se fala? É Chu, na dúvida é Chu. E o Wanderson, gente, o cara foi monstro ontem, um beijo. Beijo, Marcela Chu. De fato, pra mim, ontem só tá atrás desse carinha aqui. O Wanderson teve uma partida ontem monstruosa de fato. Ontem, cara, ontem o Beira-Rio tava uma loucura, mais do que tava contra o River Plate. Ontem o Inter carimbou essa vaga para semifinais e realmente foi um espetáculo. Como é que o pessoal cantava? Essa é a famosa banda do Colorado, a que te segue sempre a todo lado. Hoje pedimos raça aos jogadores para ganhar a Copa Libertadores. O pessoal no Switch, não adianta ficar só... Não é só tu. O pessoal pode cantar ali também. Eu tô vendo o pessoal ali que tá levantando o bracinho. Não vou falar que é da equipe da Bandeirantes ali, tá? Que daqui a pouco vai entrar no ar ao vivo com vocês. Mas tem um pessoal cantando também, velho. Ó, aqui, ó, o Sandro Racing. Será que tá acontecendo, Sandro Racing? Mandou aqui. Sandro de Floripa, acompanho vocês todos os dias. Quem mandou aqui também, fez a pergunta do Vitão. Sim, o Cudê não tava... Ele tava engasgado já, tá? Lucas, já pode tirar a máscara, tá certo? Thiago Schuller. Além dessa aqui, hoje estamos com essa aqui. E não queremos saber de mais nada. Vamos lá. Quem mandou aqui? Lucas é muito nosso. Matheus Monguilhotti, um abraço. Sempre foi deles, o aprendemos juntos. Grêmio é contra quem hoje na Libertadores? Mandou o Chico Kim. Cara, eu não sei. Não sei. O Inter, inclusive, brincou lá, tá? Quem mandou aqui? Colorados da bola de novo. É óbvio que hoje somos colorados da bola, cara. Quem mandou aqui? Como tá chorando esse Colorado? Estamos chorando. Essa aqui da cachaçaria não dá. Não dá. Quem mandou aqui? José Brizola. Tá enganando bem. Será? Não sei. Colorado e Palmeiras na final. Imagina 4 de novembro a gente no Maracanã. Palmeiras e Inter, Abel Ferreira aqui e o Ener Valencia aqui, né? Porque o Ener Valencia... O Ener Valencia é piadinha, né? Quem mandou aqui tá... Pô, o que veio de mensagem do tá acontecendo também é brincadeira, tá? Teve de mensagem do tá acontecendo é brincadeira. Abraço pra Nova Petrópolis, mandou aqui o Daza. Forte abraço pra todo mundo de Nova Petrópolis. O que você vai fazer se o Inter for tricampeão? Eu platino. Fácil. Venho de cabelinho platinado aqui se o Inter for tricampeão. A barba platinada junto? Platina a barba junto. Perfeito. Cabelo e barba. Pode anotar aí. Se for tricampeão, os dois. Quem mandou aqui também? Everyday mandou o Lari Júnior. Everyday é bom, tá? Everyday. Quem mandou aqui? Lucas chorou muito em posição fetal ontem, mandou o Jean Furquim. Cara, eu tava no Beira-Rio, não é em posição fetal, estava sentadinho fazendo a partida. Não chorei, cara. Lucas, já bateu em um coleguinha hoje, Flávio Five? Não. Aqui não é enerviolência, por enquanto. Quem mandou aqui? Assumiu? Talvez. Saiu do armário? Também. Parabéns, Inter, Elisane Felipeto, um abraço. Boca e Inter na final, Gustavo Caetano. O detalhe é que Boca é filhote, né? Se pegar Boca... Bom, vamos lá. Bagé Inter, mandou o Lopes. José, pelo amor de Deus, hoje é só os morangos. Você tá reclamando. Eu falei, cara, acusado é livre hoje. Hoje não tem migué. Quem mandou aqui? Cadê o Diogo Rossi? Volta amanhã. Amanhã temos 30 segundos. Fechou? Tchau.
Resultado final da nossa enquete Pôquer. Atenção, a loja Pôquer inaugura neste sábado na Nilo Peçanha 2481. Nova loja da Pôquer na Nilo 2481. Enquete Pôquer vai pro ar na live do YouTube. Quem é o principal responsável pela campanha do Inter na Liberta? Eduardo Cudê, 58% a mais votada. Ener Valência, 24%. Rocher, 9%. A direção do clube, 9%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Sigam com o debate esportivo com o apito final. 19 horas, às 7, a gente está de volta na Rádio Bandeirantes com a nossa versão Donos da Bola Rádio. E aqui na TV, o bastão vai para o senhor Alexandre Mota, que passou num sufoco na Sul-Americana ontem, nos pênaltis. Olha. Nem me fala, 30 chutes, mais de 30 chutes a gol do Estudiantes de La Plata contra apenas 6 chutes a gols, né? 6 chutes a gol pelo Corinthians. Foi um massacre durante os 94 minutos regulamentares. Agora, São Cássio prevaleceu novamente. Eu vou perguntar para o Ribeiro Neto se o Corinthians vai ser campeão da Sul-Americana. E aí, Ribeiro? Não, o Corinthians não vai ser. Quem vai ser campeão é o São Paulo. Não vai ser? Não. Também acho, Ribeiro. Acho que o Corinthians não passa pelo Fortaleza. Quem viu o jogo viu que foi uma injustiça Eu não vi o Corinthians o ter jogo, passado. não, foi um absurdo. Não, foi uma injustiça o São Corinthians ter passado. 6 bolas na trave. Coisa 4 do futebol, durante né? 90 e 2 nos pênaltis. Então, assim, 2 no travessão, 4 na trave durante o jogo. Futebolisticamente, foi injusto. E aí o Luxemburgo é muito cara de pau. Sim. Ele vai na entrevista coletiva dizendo, não, mas foi tudo no planejamento. Nós planejávamos levar tá bem pros arranjado, pênaltis. viu, Mota? Foi tudo planejado, planejado, a gente já sabia. 30 chutes a gol contra a gente. Tu tá bem arranjado, tudo planejado. Eu não vi o jogo, eu tava focado no jogo do Inter. As 6 bolas na trave também, tudo planejado, planejado. Aqui temos o Cássio, né? Como ele falou ontem. São Cássio. E ficou bravo com o repórter do site Meu Timão, dizendo que o repórter que é do site Meu Timão joga contra o Corinthians. O Luxemburgo, acho que ele tinha bebido etanol, alguma coisa nesse sentido ontem, não é possível. Valeu, Mota, bom programa. Valeu, Menega, valeu, pessoal. Amanhã tem mais Donos da Bola, agora é comigo. Quarta-feira, 30 de agosto, fica comigo agora. Vai ter muita informação, prestação.